Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na quarta semana da Quaresma, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetivavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Mas diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi. Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: Por que não os trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou neles? Mas esta gente que não conhece a lei acredita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que quer dizer ou o que faz? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que a Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fico hoje com essa palavra, a última palavra dos fariseus, dos doutores da lei, que diz assim: vai estudar e verás que na Galileia não surge profeta. Pois bem, ou seja, hoje, diante desta palavra, nós percebemos que todo estudo que os fariseus, que os doutores da lei tinham, todo o conteúdo de capacidade, de inteligência, tudo isso nada serviu para que a palavra de Deus, vinda dos profetas, veja bem, amados, vinda dos profetas, nada lhe serviu para conhecer e aceitar Jesus Cristo, nosso Senhor. Então hoje, nós percebendo essa palavra, que cada um voltou para a sua casa, voltou com aquilo que tinha, ou seja, não chegaram a conclusão nenhuma. Quem acreditava em Jesus acreditava, e quem não acreditava, não acreditava. Porém, aqueles que não acreditavam em Jesus não tinham base para não acreditar. Por que não tinham base? Porque os interesses pessoais do governo religioso e o governo político daquele tempo eram interesses que não entravam em sintonia com a própria pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está toda a chave da questão
para nós hoje. Quando nós perdemos o interesse da palavra de Deus, imagina, uma palavra de Deus que hoje me traz uma alegria, hoje me traz uma segurança, é a mesma palavra de Deus que, se eu me permitir me perder dela, é a mesma palavra que vai me trazer desconforto, porque a minha ótica, a minha visão hoje é outra. Ora, isso nós percebemos, quantas pessoas que eram da igreja, que eram fervorosos, até grandes estudiosos, principalmente grandes estudiosos, né? Homens que até mesmo foram estudar na fonte, em Roma ou na Europa, em qualquer lugar onde a fonte bíblica é maior, mais forte, porque, como se diz, a fonte onde nasce o conteúdo para o mundo. Mesmo assim, as pessoas, elas são incrédulas, porque o interesse delas e o interesse da palavra de Deus não são as mesmas. E quando meu interesse pessoal diverge do interesse de Deus, eu vou rejeitá-lo. E vou rejeitar quem prega ou a quem vive segundo a doutrina que seguimos. E até mais, vou atacar. Você pode ver na mídia, agora está muito forte, os nossos irmãos tradicionalistas numa guerra com as autoridades da igreja. Uma guerra respondendo às autoridades da igreja, porque segundo o pensamento deles, e eu não quero aqui não vem em mim o discurso de quem está certo e de quem está errado. Para mim, chegou na mídia qualquer coisa que venha envergonhar a Santa Igreja, ou seja, homens da igreja atacam homens da igreja. Então, para mim, tem alguma coisa, tem algum interesse de ambos os lados que não estão muito certo, não. Não estão muito certo. E aí farão exatamente o que essa palavra de Deus hoje nos mostra no finalzinho. Foram todos embora para suas casas. Ou seja, a discussão não teve um fim ou um fechamento, porque cada um carregou as suas verdades para si. Ora, amados filhos, a minha luta hoje, das minhas orações, é que a igreja seja una e que o único interesse da igreja, ou seja, de cada um de nós, teologia da libertação, tradicionalistas, carismáticos, que esse tripé de espiritualidade da igreja possa ser unida e não desunida descaradamente. As duas partes, no meu ver, estão erradíssimas e são partes inteligentes, intelectuais, homens grandes, doutores e mais doutores, trazendo no coração do mais humilde e principalmente dos mais jovens uma divisão dentro da igreja. Estamos nos preparando para um cisma. Onde há divisão, haverá cisma, haverá cismáticos. E aqui é muito sério, amado filho. Eu peço perdão a você, querido irmão, mas a palavra de Deus hoje me impulsiona a defender a igreja, de quem diz que ama a igreja. E se eu amo a igreja, eu nunca vou colocar a igreja dentro de uma mídia perversa, onde não haverá conversões
e sim afastamento da reta fé. Você pode perceber ou pode acompanhar a minha reflexão das minhas homilias, sempre humilde e simples, porque assim eu sou. Porém, eu digo para você, amado irmão, nenhuma das duas partes estão certas, porque nós temos que defender a verdade de Cristo sem querer derrubar nenhuma outra verdades, mas abraçá-la como sinal de humildade e simplicidade. Nosso Senhor Jesus Cristo em nenhum momento falou mal dos fariseus, dos doutores da lei. Ao contrário, ele se levou à luz através da verdade. Então, veja bem, a minha fala hoje, amados filhos, diferente talvez de tantas outras que você tenha ouvido e você tenha acompanhado. Amado filho, eu te peço, você que com toda simplicidade acompanhe a minha reflexão, porque quem não é simples não vai acompanhá-la. Quem não tem simplicidade no coração não vai acompanhá-la, porque a minha reflexão ela não é enraizada de intelectualidade. Não é porque assim isso eu não sou, mas de muita simplicidade e de muita vontade de amar a Deus e amar a Santa Igreja. Por isso eu te peço hoje, observe essa palavra de Deus, defenda nosso Senhor, defendendo a Igreja com toda a humildade e simplicidade. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o seu diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos ensina a obediência no seguimento a Jesus Cristo, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes, para zelarmos e amarmos os sacerdotes que precisam de ajuda. Que a Virgem Maria e São José interceda por essa intenção do Instituto Rainha do Clero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.